diferentes povos, diferentes culturas, diferentes sociedades. Nosso mundo é um grande mosaico que enriquece a criação e nos desafia para conhecer e vivenciar o novo. Somos discípulos missionários a serviço da evangelização. No início do século XX, um homem respondeu a esse chamado, dedicando sua vida em animar e encaminhar companheiros para a missão, junto àqueles que não conheciam o Evangelho de Cristo. Ele acreditava que o missionário é a personificação mais bela e sublime da vida ideal. Seu nome, Guido Maria Conforte, e sua obra, o Instituto Xaveriano. Em 23 de outubro de 2011, acontece em Roma a canonização do Padre Guido Maria Conforte. Com isso, a Igreja reconhece seu testemunho de vida dedicado ao Evangelho e o eleva aos altares como um exemplo a ser seguido por todos os cristãos. Guido Maria Conforte nasceu em Ravadese, no norte da Itália, no dia 30 de março de 1865. Ele era de uma família muito rica. O pai tinha 5 fazendas, né, das mais ricas da região. E, inclusive, o pai queria que ele ficasse a dirigir todas estas fazendas. E foi um choque para o pai quando ele disse: não, eu quero ser padre. Perto de sua casa havia uma pequena igreja com um crucifixo no altar. Ele ficava longos períodos em oração diante da imagem do Cristo na cruz. Em sua caminhada para chegar a ser padre, descobriu o amor de Deus através da contemplação do crucificado. Desde pequeno, parava numa igreja, conversava. Ele disse, quando já era bispo, conversava e escutava muitas coisas deste crucificado. Então ele decidiu de se doar totalmente. Assim como Cristo me amou, eu quero responder e fazer alguma coisa. A gente percebe que ele, neste crucifixo, viu os pobres do mundo e os mais pobres, aqueles que nem sequer têm a fé. Ele viu neste crucifixo o derrubar das barreiras. Este foi muito forte na sua espiritualidade. Todos somos irmãos. Não tem pessoa humana de qualquer língua, de qualquer cultura, que não seja meu irmão. É o derrubar das barreiras. No ano de 1876, entra para o seminário, apesar das existências do pai, e completa com louvor todos os estudos, distinguindo-se pela piedade, regularidade e obediência. Ainda na juventude, ganha de um amigo um livro com a biografia de São Francisco Xavier. Esse fato muda radicalmente sua vida e cria em seu coração um forte desejo de continuar o trabalho iniciado pelo santo. Xavier tinha viajado pela Europa, tinha viajado pelas Índias, chegado até o Japão, sonhando de entrar na China para anunciar o Evangelho. Pois bem, eu também vou querer anunciar o Evangelho. A minha resposta ao amor de Cristo para a humanidade vai ser esta: anunciar o Evangelho no mundo inteiro. Aí começou a nascer o seu carisma para os não cristãos. Para ele, os não cristãos eram o ponto alto do seu apostolado, do anúncio do amor de Deus para com a humanidade. Ele chegou a isso colocando, diria, casando junto a reflexão sobre o crucificado e a vida de São Francisco Xavier. Quando viu que Francisco Xavier estava com vontade de comunicar a todos a mensagem de Cristo. Então, para ele era o grande papel da igreja, o grande papel das dioceses, o grande papel de todo cristão. Anunciar Cristo como aquele que veio trazer para a nossa fraternidade. Ele fez voto de trabalhar para todos os homens e as mulheres do mundo. Fez voto de trabalhar para os não cristãos,
para criar do mundo uma só família. Era uma frase dele muito repetida. Nós queremos fazer do mundo uma família de irmãos. Em 1888, aos 23 anos, recebe a ordenação sacerdotal. É designado professor do seminário diocesano e depois nomeado vice-reitor. O sonho das missões no Oriente permanece adormecido no coração. Aos 28 anos, quando já era cônego da Catedral de Parma, Guido Conforti decide que era a hora de executar seu sonho. 2 anos depois, em 1895, funda a Congregação dos Missionários Xaverianos para a Evangelização dos Não-Cristãos, hoje chamado apenas de Instituto Xaveriano. Em março de 1899, os 2 primeiros xaverianos seguem em missão para a China. Pouco depois, em 1902, o próprio fundador recebe o hábito dos xaverianos e professa os votos religiosos. Os xaverianos fazem 4 votos. O primeiro voto, dedicar a vida inteira para os não cristãos. E os 3 votos que todos os religiosos fazem. Mas é interessante a acentuação. Os votos religiosos para se amarrar a este compromisso do reino. Os votos religiosos para dar tudo para o reino. No ano de 1928, ele mesmo viaja para a China a fim de visitar as comunidades cristãs e os territórios confiados à família religiosa da qual era o superior geral, dando assim um forte sinal de comunhão entre as igrejas. Ele escreveria aos missionários: Recomendo-vos, por último, que sejais entre vós um só coração e uma só alma, unidos sempre pelo vínculo daquela perfeita caridade fraterna que não leva em consideração o mal recebido, não procura seu interesse. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Algum tempo depois, esgotado pelos trabalhos e atividade pastoral, Guido Maria Conforti morre em 5 de novembro de 1931. Em 1996, diante de uma multidão que lotava a Basílica de São Pedro, o Papa João Paulo II proclama-o bem-aventurado. Atualmente, os missionários xaverianos estão presentes em 19 países, proclamando o reino de Deus aos povos, principalmente aos não cristãos. E difundindo, falando, anunciando a nossa fé, que nós ficaremos firmes na fé e vamos crescer na fé. Este é outro dinamismo da sua pastoral. Quanto mais a gente anuncia a fé fora do nosso território, quanto mais ela vai crescendo no nosso território. É claro que é um dinamismo tipicamente evangélico. É morrendo que se dá a vida. Isto vale também para a igreja, vale também para a comunidade cristã. É pensando nas outras comunidades que não têm Cristo que vai aumentar a fé.